a hora do debate com os comentaristas, que começa no radinho, no aplicativo, no site e vai no YouTube até 8 da noite. Então bora lá pro Itatiaia Oficial, pro Itatiaia Esporte também. Vai clicando no joinha, vai deixando o like e participe com a gente ao longo desse debate, que vai durar aí 1h20, arredondando. Vamos emendar no bastidores da jornada esportiva. Seguimos juntos no YouTube também. Com Alexandre Simões, com Nath Fiuzi e com Edu Panzi. Um abraço, boa noite, Edu. Tudo bem, Cirilo? Um abraço. Tudo beleza. Edu, inclusive, nós vamos colocar na tela no YouTube a provável escalação do Atlético para começar ou para recomeçar a temporada, tendo como base o que foi feito no fim de semana no jogo treino e um acréscimo, né? Cláudio destacou há pouco a informação factual de que Guilherme Arana está liberado pelo departamento médico. Então quem está no YouTube está vendo aí, ó, que ali no lugar do Caio, que jogou no fim de semana, tem um parênteses com Arana ou Patrick. O Patrick era caso o Arana não jogasse, né? Porque aí você teria ali a presença do Rubens na esquerda, com o Patrick no meio campo. Mas é nessa linha aí, de Delfim, Natanael, Lianco, Alonso, e aí pode colocar como Arana. O Caio jogou no fim de semana. Alan Franco, Gabriel Menino, Rubens, Scarpa, Dudu e Hulk. Seria o galo ideal para a retomada da temporada? Lembrando que o Rony tá fora e o Eberson também, Edu Panzi. Ô Cirilo, é mais ou menos isso aí, mas com a informação que o Cláudio trouxe agora há pouco, né, do Arana liberado, vai ser o Arana, o lateral esquerdo do Atlético. Ali só no meio de campo, né? O Atlético não joga naquele losango, como está no desenho. Aí o Scarpa ia para a direita, Gabriel Menino e Alan Franco como 2 volantes, o Rubens na esquerda, o Hulk na direita e o Dudu na esquerda como 2 atacantes, né? Eu acho que não deve fugir disso. Claro, quando o Coelho estiver liberado, aí o Cuca começa a quebrar a cabeça. Porque alguém vai ter que sair, provavelmente vai sair alguém do meio de campo para entrar o Coelho. O Atlético volta a ter um jogador pelo lado esquerdo, mantém-se o Rubens no meio de campo, e eu acho que o sacado da equipe no primeiro momento tende a ser o Rony, desde que o Dudu entregue no jogo sem a bola. É o que eu tenho batido na tecla aqui. O futebol atual não permite mais um jogador que tem qualidade com a bola. Ele precisa entregar sem a bola. Na Copa do Mundo de Clube, nós temos visto isso acontecer. Comentava com você agora há pouco na redação do jogo Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, o Harry Kane dando carrinho na área defendendo. Voltando até a sua área para defender. O futebol atual não admite mais aquele jogador que tem qualidade, mas que não se move 10 metros para marcar um adversário. Isso não existe mais. Você começa a jogar com 1 a menos. Então, no Atlético, os atletas precisam entender isso, o torcedor precisa entender isso, e quando o Coelho, que é um jogador que faz muito bem isso, retornar, aí o Cuca vai quebrar a cabeça para montar. Mas para o jogo do final de semana, não foge desse time que a gente apresentou aí. Nath Fiuza, um abraço. Boa noite, Nath. Um abraço para você também, Cirilo. Boa noite, viu? A você, a quem nos acompanha aqui na turma do bate-bola, aos companheiros também, Edu e o Alexandre. Estamos juntos há pouco no Goleada, no YouTube Itatiaia Esporte. Sexta-feira tem goleada também, hein? Itatiaia Esporte, 4 da tarde, para prévia da rodada do Campeonato Brasileiro. Ô, Nath, esse galo projetado com Arana na esquerda, com dupla de ataque, Dudu e Rony, é o ideal para o fim de semana? Considero o ideal, Cirilo, diante das circunstâncias, né? O Rony vinha sendo titular, mas está suspenso. Isso abre a possibilidade do Dudu jogar aí como uma dupla de ataque com o Hulk. Acho que ele merece, de fato, essa oportunidade. Foi contratado para estar aí entre os principais jogadores, aqueles que mais vão jogar no considerado time titular. É óbvio que daqui a pouco o Coelho voltando, enfim, vai ser uma disputa entre eles. Pode ser que o Cuca, inclusive, encontre uma alternativa para os dois jogarem ao mesmo tempo ou não, mas para esse cenário do final de semana, eu acho que sim, a dupla aí de atacantes e com o acréscimo do Rubens no meio campo, que é onde ele melhor, né, joga, onde mais mostra o seu talento. Concordo com o Edu que o Scarpa deve cair um pouco mais pela direita, o Rubens por dentro, mas em determinado momento pode ser que o Rubens explore também uma diagonal ali mais pela esquerda, para o Dudu explorar, quem sabe, o corredor, uma linha de fundo, né? Então, são jogadores com essa possibilidade, que se movimentam muito, que trocam muito de posição. Então, acho que esse é o melhor galo e a grande notícia é o retorno do Arana, né? Ô Simões, primeiramente um abraço, boa noite. Tudo bem, Alexandre? Boa noite, Cirilo. Tudo tranquilo? Tudo beleza. Ô Simões, duas em uma. A melhor notícia possível é a volta do Arana e esse time que está projetado para jogar no sábado é o ideal, Simões? Ô Cirilo, eu acredito que sim. E desse time aí é interessante porque assim, começa a ter
uma sobra de jogador, o que é altamente positivo diante do cenário que o Atlético vai ter a partir do próximo sábado, quando enfrenta o Bahia, né? Porque, ó, o Rony está fora, o Coelho está fora, o Júnior Santos é banco, o Patrick é banco, não é isso? E aí você começa a ter um time muito forte, é um baita meio de campo, Alan Franco, Gabriel Menino, Rubens e Scarpa, é um baita meio de campo. Você tem uma dupla de ataque com 2 jogadores já consagrados, que são o Hulk e o Dudu. Fica essa questão que o Edu colocou. Eu acho que até menos com essa formação, porque é um meio de campo de muita pegada. O Scarpa, apesar de ser um jogador de um alto nível técnico, é um jogador de recomposição também. O Scarpa não deixa de marcar em momento algum. Tá? Eu acho até que o Scarpa, em determinados momentos nessa trajetória dele no Atlético, ele já chegou a viver até alguma crise técnica, mas jamais uma crise tática. É um cara que entrega muito nesse aspecto. Então o Atlético tem um meio de campo muito forte, tá? E contando com essa dupla de ataque. E aí a gente tá falando de um tanto de gente do lado de fora já, né? A gente está falando de um Patrick do lado de fora, a gente está falando de um Rony do lado de fora, a gente está falando de um Coelho do lado de fora, a gente está falando do Júnior Santos do lado de fora. Você ainda pode acrescentar outros nomes, como o Saravia, que até outro dia era titular da equipe. Então, quer dizer, começa a ter mais do que um time, começa a ter um grupo, com todo mundo à disposição. E eu acho que isso é fundamental para o Atlético encarar essa segunda metade da temporada, em que ele ainda tem as 3 competições, né? Pulando para o provável time do Cruzeiro. Quem está no YouTube vai ver também com base no que foi titular ontem, né? É um Cruzeiro também com uma presença importante ali no ataque. O Marquinhos foi o titular. Lembrando, o Wanderson sentiu no treinamento um incômodo, né? No treinamento de sábado. Tentou ir para o aquecimento no jogo e não participou do duelo de ontem, que foi o Cruzeiro mais titular. Cássio, William na direita, Fabrício Bruno, Vidalbi Kaique, Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Christian, Marquinhos, fica a dúvida do Wanderson, e Caio Jorge. Simões, Cruzeiro ideal para a retomada da temporada? Ô Cirilo, o Cruzeiro ideal para mim aí teriam 2 substituições que seriam 2 contratações, tá? Um quarto zagueiro para poder aumentar o poderio desse time aí na bola aérea, no lugar do Vidalba, que não está comprometendo, mas eu acho um risco. Na minha maneira de enxergar futebol, eu vejo o Cruzeiro um time muito baixo, excessivamente baixo. Eu acho que isso é perigoso, principalmente num cenário de Copa. Chega um determinado momento de jogos ali que você está ganhando por um gol de diferença, o adversário precisa de um gol para classificar. É bumba meu boi na área, e aí o jogo aéreo faz muita diferença, tá? E acho que o Cruzeiro vai buscar alguém de lado de campo para poder ser o titular. O Wanderson entregou bastante, mais até do que eu imaginava desde que ele chegou ao Cruzeiro. O Marquinhos agora vai ter a tranquilidade de quem tem um contrato prolongado, né? Pela aquisição dos direitos econômicos dele pelo Cruzeiro. Mas o meu Cruzeiro ideal, diante do cenário que pode vir a acontecer com a janela, seria esse. Tá? Mas de toda forma é um time forte. Eu acho que mostrou essa força nessas 12 primeiras rodadas de Campeonato Brasileiro, em que ocupa a co-liderança com o Flamengo, né? Ok que tem um jogo a mais, mas além de estar com 24 pontos em 12 jogos, quer dizer, aproveitamento de 2 pontos por jogo, o Cruzeiro bateu o Palmeiras e bateu o Flamengo, e bateu com propriedade. Não foi obra do acaso, muito pelo contrário, bateu porque jogou melhor. Ô Nath, Cruzeiro ideal para retomada é esse aí? Como é que você observa essa história Marquinhos / Wanderson e essa lateral direita com o William titular, Nath? Eu acho que a questão da lateral direita vai alternar entre ele e o Fagner, ainda dependendo do adversário, mas eu vejo o William um degrau à frente, digamos assim, por causa das últimas atuações dele antes da pausa. O jogo contra o Palmeiras, principalmente, acho que foi um divisor de águas ali. Ele se confirmou de fato como titular, na minha percepção. Eu acho que o Leonardo Jardim tem muito mais confiança nele agora e vê o potencial que ele tem ofensivo, ainda que o Fagner marque melhor. Então, por isso eu vejo aí também a possibilidade deles alternarem, dependendo do adversário, mas por se tratar de um jogo dentro de casa, o Cruzeiro precisa recuperar esses pontos contra o Grêmio, mesmo sendo um grande adversário, porque acabou empatando com o Vitória lá antes da pausa. Então acho que ele vai de William.
E a questão ali do Wanderson e o Marquinhos, até concordo com o Simões que eu acho que ainda vai chegar um atacante mais qualificado que os dois para essa função, mas eu acho que para o Marquinhos ganhar a vaga do Wanderson em definitivo vai depender muito do jogo sem a bola, porque a gente sabe da função tática do Wanderson em fechar a linha de marcação, né, em preencher aquele espaço ali pelo lado esquerdo, e se o Marquinhos jogar neste final de semana, porque o Wanderson, né, sofreu aquele problema lá antes do último jogo, a gente ainda não sabe direito, ele vai ter que já mostrar, além dessa questão da personalidade, de ir pra cima, do 1 contra 1, enfim, da linha de fundo, da velocidade que ele tem, esse jogo mais efetivo ainda de recomposição, esse jogo defensivo sem a bola, né, Cirilo? Pois é. Ô Panzi, como é que você enxerga a disputa na direita e você acha que tem disputa no ataque? Ou o Wanderson, evidentemente, não jogou por conta dessa questão física? Você acha que ele segue titularíssimo? Você acha que tem disputa com a presença do Marquinhos renovado e ganhando essa confiança também? Não, eu acho que tem disputa em todos os setores do time do Cruzeiro, mas que os atletas que hoje são titulares não estão dando brecha. E me chama a atenção, Cirilo, independentemente de ser Wanderson ou Marquinhos, que o Leonardo Jardim não escolhe nome, ele escolhe característica. Porque na ausência do Wanderson, ele poderia ter o Gabriel Barbosa, o Gabigol, ele poderia ter outro atleta, mas ele escolhe o Marquinhos, que tem uma característica mais semelhante com a do Wanderson. Então ele escolhe por característica, por quem vai entregar o que aquela função pede, e não o nome, a história do atleta. Isso para mim está muito claro, está nítido. Na lateral direita, o William hoje é mais lateral do que o Fagner e não vivia um grande momento, mas foi recuperado. E a partir do momento que o William volta a jogar bem, naturalmente ele assume a titularidade pelo lado direito. Então, cara, assim, eu acho que segue acontecendo a disputa por posições no dia a dia, nos treinos da Toca da Raposa. Isso é tão salutar que os caras precisam render e jogar no seu máximo, mas eles estão jogando no seu máximo e não estão abrindo brechas para quem hoje é reserva assumir titularidade.